Aleluia. Está com a sua Bíblia aberta ainda? Abra aí na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Glória a Deus. O tema dessa mensagem eu coloquei assim: maturidade espiritual nos torna vencedores. Amém? Fala assim: maturidade espiritual me torna vencedor. Glória a Deus. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 3, acharam todos? Quem não achou, seja sincero: pastor, não achei. Nossa, vocês estão bom de Bíblia, irmão. Glória a Deus. Então vamos lá, diz assim o texto: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem um: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, mas na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso,
seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente e seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Amados, a igreja de Corintos, ela estava atravessando uma fase muito complicada. O espírito mundano tinha entrado dentro da igreja, e através desse espírito mundano, os irmãos da igreja de Corinto, eles começaram a se distanciar de Deus, e eles começaram a pecar contra Deus, e permitiram que situações, que dissensões, que brigas, que invejas, que prostituição, que todas essas coisas entrassem também. Então o apóstolo Paulo, ele adverte, ele ensina, dizendo primeiramente à igreja: irmãos, nós somos irmãos, nós estamos na mesma busca, nós estamos debaixo da mesma determinação, nós estamos servindo o mesmo Deus. Ele falou assim: eu não pude tratar esse assunto com vocês de uma forma mais profunda, porque as coisas espirituais, elas são coisas mais profundas. Então eu tive que me referir a vocês nas coisas carnais. Então o nível de maturidade que eles estavam vivendo naquela igreja local era muito baixo. Quando nós falamos de maturidade, nós precisamos entender isso. O que isso me acrescenta, o que isso me forma. Porque, amado, eu vinha para cá e vinha situações do meu coração ali falando com Deus a respeito dessa palavra. E o curso natural da nossa vida é que nós nascemos, é que nós crescemos e que nós morremos. Isso é o curso natural da vida. Quando uma criança nasce, o curso da vida dela, ela crescer e começar a ter entendimento das coisas, ela vai à escola, ela é orientada, e ela desenvolve conhecimento. Quando você vê uma pessoa, que ela já está de 30, 40 anos de idade, que ela tem atitudes de criança, age como criança, essa pessoa ela tem dificuldade, ela tem uma deficiência, porque ela não desenvolveu isso, ela tem um problema. Quando nós cristãos também não desenvolvemos o nosso crescimento, nós não desenvolvemos essa maturidade, nós estamos deficientes. Os anos vão se passando na nossa vida dentro da igreja, os anos vão se passando na nossa vida, e a gente não consegue viver aquela manifestação de Deus, porque eu estou com problemas, eu estou enfermo, eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. Então isso é o curso natural da nossa vida. E espiritualmente é a mesma coisa. A igreja de Coríntios, eles estavam vivendo esse sentimento, irmão. Eles estavam sendo alimentados, vamos dizer assim, por ciúmes. Você viu aqui, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é não sei do que. Aí Paulo já vem e fala: olha, não tem tanta importância aquele que planta, aquele que rega, mas o importante é que Deus dá o crescimento. Essa obra é de Deus, esse reino é de Deus. Nós temos que entender isso, que esse sentimento mudando não pode fazer parte da nossa vida.
Aleluia, nós não podemos permitir que Coríntios entre dentro desse lugar, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso chamado. Por quê, pastor? Porque eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso me formar diante de Deus. Os irmãos eram orgulhosos, cada um brigava, né? Eles até se comparavam qual era o pastor que pregava mais, porque um falava, não, eu sou de Apolo, porque eles eram ministros. Eles ministravam a palavra, não, mas o meu é Ceifas, o meu tem mais conhecimento. E Paulo foi vendo tudo aquilo dentro da igreja de Corinto, aquela discórdia, aquela situação, aquela condição que o inimigo estava entrando para tirar a força e a fé do povo escolhido de Deus. Então ele trouxe ali uma condição em dizer, querido, nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, a nossa vitória está em Jesus, nós somos corpo, nós somos formados, nós somos unificados no Senhor. Aleluia, a tua alegria é minha alegria, a tua dor é minha dor. Nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque nós temos que ter a maturidade. Maturidade, definindo como diz as pessoas, né? Puxando no Google, diz assim: o que é maturidade? É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. É a capacidade de deixar ir o seu querer. E por último, mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você começa a trazer a manifestação de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a sua própria vida. Isso é uma maturidade. Nós começamos então a crescer nisso, nós começamos a desenvolver nisso, e o propósito de Deus para nós é colocar a nossa fé em ação, nos tornarmos como filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. O propósito de Deus na nossa vida é produzir essa vida em nós, e esse reflexo vai resplandecer as pessoas que estão à nossa volta. Colossenses diz assim, capítulo 1, o qual nos anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Nós temos que nos apresentarmos a Deus com esse Espírito perfeito. Essa conotação perfeita aqui não é uma perfeição de que você é certo ou errado. Essa conotação aqui é de que você vai até o fim, de que você vai até o fim, de que você não vai largar, de que você não vai retroceder, mas que você vai chegar lá. Essa é a perfeição do homem de Deus. Aleluia, pode passar por ventos, por dificuldades, mas a palavra do Senhor diz que nos apresentemos imperfeito em Cristo. Eu vou até o fim, eu vou lutar, não vou retroceder, não vou voltar atrás, mas eu vou até o fim. Aleluia, nós temos que construir esses princípios da palavra de Deus em nós. Nós temos que construir, formar dentro de nós essa condição, essa situação. Aleluia, como cristão nós temos que nos desenvolvermos a esse propósito. O nosso nível de espiritualidade está diretamente ligado o quanto nos tornamos a imagem de Jesus. Se eu quero me medir na minha maturidade, eu não preciso olhar para as pessoas, porque eu não posso julgar a sua vida, mas eu posso julgar a mim mesmo. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo, se eu estou semelhante a Jesus, eu estou crescendo. Se eu estou fazendo como Cristo fez, eu estou crescendo. Isso é maturidade. Agora, se eu estou agindo de contrária à situação, se eu não perdoo, se eu não tolero, se eu não obedeço, se eu não aceito aquela condição que Deus me colocou, se eu estou fazendo tudo ao contrário, então eu não estou tendo maturidade. Eu estou vivendo ainda como menino na fé, tomando aquele leite racional, mas não tomando aquela comida espiritual para o crescimento, para o desenvolvimento. Então nós olhamos para a nossa vida e vemos, se eu estou semelhante a Jesus. Se uma pessoa me persegue, se uma pessoa fala mal de mim, se alguma situação vem contra a minha vida, e se eu tenho um coração liberto, se eu tenho um coração cheio de graça e misericórdia, então eu estou vivendo num nível de maturidade.
porque eu estou crescendo. Aleluia. Estou me desenvolvendo. O apóstolo Paulo fala em Efésios, e ele deu uns como apóstolo, e outros como profeta, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Essa obra apostólica, essa obra pastoral, essa obra de evangelização, essa obra de ensinamento, isso tudo é para aperfeiçoamento dos santos. Nós somos aperfeiçoados, irmão. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, quem começou uma boa obra na tua vida? Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Você sabe o que é aperfeiçoar? É pegar esse púlpito que está defeituoso, que está torto, ele começa a esculpir, ele começa a arrumar, ele começa a aperfeiçoar, para chegar a uma definição completa. É isso que Deus está fazendo com a minha vida e com a sua vida, para nós chegarmos diante de Deus, com as nossas vestimentas brancas como a alva, aleluia, dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está nos aperfeiçoando, nos aperfeiçoando, nos aperfeiçoando, para nós chegarmos a uma estatura de varão perfeito, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude. Aleluia. Esse é o caminho que Deus Ele tem para nós. Conversando com meu filho, até comentei com a bispa, e ele falou: pai, eu chorei muito aqui, quando eu dei uma volta aqui em Sydney, e eu pensei que é um lugar muito, muito maravilhoso, mas a vida espiritual aqui é muito opressa. Ele falou assim para mim na terça-feira, falou: olha, eu passei em todas as igrejas que eu vi aqui evangélica, todas estavam com uma placa em cima, dizendo sim, apoiando o movimento gay, concordando com o movimento, com o casamento de homem com homem. E ele sentiu uma opressão tão grande, disse: pai, todas as igrejas apoiando esse movimento, sabe, aceitando essa condição. E aí ele foi conversar com o pastor, e o pastor disse assim para ele: Renan, aqui as igrejas, elas tratam a pessoa dessa forma, é como uma questão de humanização. A pessoa está sofrendo porque foi desprezada, porque foi rejeitada, então a igreja, ela trata essa pessoa com um jeito carinhoso, para dar descanso à alma dessa pessoa. Mas Jesus é esquecido. Ou seja, o que está se tornando as coisas? As pessoas, elas estão vendo a igreja como um lugar simplesmente de jogar os seus sentimentos negativos, de lançar as suas mágoas, de ter uma pessoa que me abrace, de ter uma pessoa que faz um carinho em mim, mas somente isso. Não ultrapasse a minha vida para o outro lado. Eu não quero compromisso com a palavra, eu não quero compromisso com Deus. Ele disse: pai, tem igrejas lá que a igreja permite namoro, ter relação sexual, permite pessoas beberem, jovem beber, é normal isso lá. E ele começou a ficar assustado. Ele falou: mãe, eu fui orar, eu comecei a chorar, até se faltou ar para mim. Falou assim: aqui, pai, é difícil, parece que Jesus não está aqui. Aí a pastora falou assim: não está, filho, Jesus está aí. Ele falou: pai, eu vi uma moça tão bonita, embriagada, caída na rua. Aí veio um outro rapaz, derrubou ela no chão, ela começou a vomitar. E assim, coisas que você vê, assim, me assustou. Eu falei: filho, você tem um princípio, você foi criado dentro da igreja, você sabe o que é certo e o que é errado, você conhece a palavra de Deus, nada vai te corromper. Você está aí posto como uma coluna do Senhor. Aleluia. Eu sei que você está chorando. A mãe dele falou assim: o que você está sentindo é que o Espírito Santo está sentindo.
Ele está chorando por essa nação também. Aleluia, que você seja uma palha, uma agulha, um carocinho de grão de areia, aleluia, para ser uma voz no meio dessa multidão, aleluia, em nome de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, ore, busque, jejue. Mas eu entendi, querido, como as pessoas estão vendo as coisas de Jesus hoje, sabe, estão permitindo esse tipo de situações. A igreja de Coríntios estava permitindo esse tipo de sentimentos mundanos. Aleluia, não faz mal, não tem problema, tem toda a diferença sim. Aleluia, eu comentei com o pastor Fábio, nós conversamos hoje sobre isso, e nós falamos que a estratégia do diabo é outra hoje. Ele não quer tirar você do púlpito, ele não quer tirar você da igreja, ele não quer tirar você do seu ministério, ele não quer tirar você do seu chamado, do teu louvor, da tua dança. O diabo não quer te tirar mais da posição, ele quer te deixar plantado lá, aleluia, mas te corromper aos poucos, para que você comece a corromper outras pessoas, a disseminar situações e trazer corrupção, aleluia, ao reino de Deus. Ele não quer mais tirar ninguém dentro da igreja, porque ele mudou a estratégia. Ele não quer fechar mais a igreja, ele quer abrir mais igreja, mas ele quer abrir de uma forma que ele faça com que as pessoas congreguem, mas que elas sejam sepulcros caiados, pessoas ocas, mas estão dentro da igreja. Essa é a estratégia do inimigo, e nós precisamos entender isso. Deus usa maneiras para realizar a obra dele na nossa vida. Ele permite, querido, que situações venham sobre nós, que responsabilidade venha sobre nós, para que a gente seja motivado a buscar a presença dEle, desenvolver o nosso potencial, ali na presença do Senhor. O que está acontecendo, querido, não é à toa. O Senhor está te movimentando para você se levantar no teu bairro, para você se levantar na tua família, para você se levantar na tua igreja, aleluia, para orar, para clamar, para suplicar a Deus, para ver a glória de Deus. O Senhor está permitindo essa dificuldade para provocar uma situação na sua vida. Não é para te destruir, mas é para te trazer maturidade. Deus sabe que se Ele deixar para nós mesmos essa posição, a gente não vai saber desenvolver direito, a gente não vai saber buscar essa habilidade que nós precisamos como filhos de Deus. Então Ele dá uma mão, Ele dá um empurrão para nós, aleluia. E essa força que Deus dá é nos empurrando para a gente começar a caminhar, para a gente começar a nos desenvolvermos. Por quê, pastor? Porque nós temos que trabalhar. Jesus disse: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. Ou seja, nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo. Nós podemos com pressa ministrar a palavra, evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus a quem for. Jesus disse: tenha pressa, aleluia, trabalha enquanto é dia, porque a noite vem. Vai chegar a hora que isso não vai poder mais, vai chegar a hora que isso não vai ter mais condição. Então Jesus está dizendo: não temos tempo a perder, não temos tempo para ficar questionando, murmurando, reclamando. Trabalha para Deus, trabalha para Jesus, trabalha para o Espírito Santo. Seja uma ferramenta poderosa, cheia de habilidade para o Senhor. Eu falei para o meu filho: Renan, nem que seja uma vida, que seja salva aí através da tua vida, eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz, porque o propósito de Deus na nossa vida, a gente não entende agora, mas a gente vai entender lá na frente. E a maturidade, irmão, na nossa vida não é algo que cresce do dia para a noite. Não é algo assim que vem, no estalar de dedos. Essa maturidade, ela vai se tornando gradativamente. Glória a Deus. A cada medida que nós nos colocamos para adorar o Senhor, a cada medida que você vem para o culto, a cada medida que você vem para a célula, a cada medida que você vem para missões,
A cada medida que você vem para o ministério de dança, de louvor, seja qual Deus te colocou, à medida que você vai se dando, à medida que você vai se colocando, esse nível de maturidade vai sendo acrescentado na tua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Não é algo que as pessoas chegam hoje aqui e amanhã já tem, não. Não é assim que as coisas funcionam, querido. Uma pessoa, para se tornar médico, ela tem que estudar a faculdade, depois tem que estudar não sei o que, tem pós, depois não tem mais não sei o que, para chegar a uma formação, para cuidar de vidas. Aleluia, se nós temos o cuidado nas coisas que são do mundo, quanto mais nas coisas que são de Deus, aleluia, que são perfeitas e maravilhosas, a maturidade na nossa vida, ela vem gradativamente. Quanto mais nós nos colocamos a Deus. Aí você fala, pastor, mas tem pessoas que estão 5 anos na igreja aí e não tem maturidade? Tem, porque a pessoa não se deixou, ela não se permitiu, então ela ainda está vivendo no nível como criança, que às vezes não entende o que Deus está fazendo. Aleluia. Não tem o entendimento, mas sabe questionar. Então, querido, nós temos que entender isso. Há situações que nos impedem de crescer em Cristo, a nos tornarmos maduros diante do Senhor. Eu coloquei 2 coisas aqui básicas. Uma das coisas que tem nos afligido, e nós estamos vivendo no nosso século, é que nós estamos inseridos numa sociedade em que vive o mediatismo. Nós somos a turma do miojo. Você sabe o que é miojo? Quem já comeu miojo aqui? Levanta a mão. Ah, irmão, você está com vergonha? Eu já comi miojo, irmão. Miojo é para quem está com preguiça de cozinhar, sim ou não? Não vem falar que é uma boa refeição, que você está mentindo. Até quem é nutricionista, endocrinologista, endócrino, fala, ó, não come esse veneno não, que isso daí, o que tem de sódio, vai te matar em um mês. Não, mas parece que... Não, cuidado com isso aí, não estou fazendo propaganda contra mim hoje não, já fiz. Aí a pessoa vê, estou com preguiça, é mais rápido, é mais não sei o que. Então, vai lá, coloca a água para ferver rapidinho, 2 minutinhos. Quando começa a levantar a fervura, a pessoa quebra aquele miojo, joga lá dentro, dá uma mexida, vira as costas para falar com a mulher. Quando vira, o negócio está borbulhando lá, apaga, joga um saquinho de tempero lá dentro, mexe. Pronto. Na própria embalagem diz, instantâneo, 3 minutos. Hoje, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que vive o imediatismo. As pessoas não estão tendo paciência. As pessoas, elas querem as coisas para agora. As pessoas querem as coisas para já. Aleluia, nós precisamos entender que as coisas são desenvolvidas. As pessoas chegam na igreja e já querem que Deus mude a vida dela do vinho da água para o vinho. Aleluia, já querem que as coisas aconteçam de uma forma assim, como um passe de mágica. As coisas não são assim. Deus te trouxe, está tirando as suas arestas, está tirando as suas dificuldades, está formando o seu caráter, a sua personalidade como cristão, como homem de Deus, filho de Deus. Aleluia, Ele vai moldando você a cada dia. Sabe por quê? Porque se Deus for entrar com força na minha vida e na tua, a gente não aguenta. Ele dá uma medida para nós que a gente possa carregar. Então nós temos que entender isso, que esse imediatismo está bloqueando a nossa vida. Aleluia. As pessoas, elas vão fazer, né, despesa, vão fazer compra, né? As pessoas, elas se atropelam. As pessoas elas querem tudo agora e já, mas calma, não tem nada de calma não, tem que ser agora. Quando uma pessoa coloca uma coisa no coração e a pessoa fala, calma, vai mudar aí a situação daqui um mês, não, eu quero agora, nem que perca dinheiro, nem que perca situações, mas é o imediatismo. É esse sentimento, se eu posso dizer assim, que está rondando a sociedade. E nós, como cristãos, nós estamos nos permitindo também nos embalarmos nisso. O salmista Davi disse, com paciência esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim,
Não é que Deus se reverenciou a Davi, mas Deus atendeu o pedido dele. Aleluia. Então você precisa entender isso, querido, que isso, ele bloqueia a nossa maturidade, essas coisas de tudo agora. Se não me levantar não quero, se não me colocar lá não quero, se não me pôr não quero, porque isso, porque aquilo, essas coisas vão te bloqueando a sua maturidade. Em vez de você dizer assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, aleluia, seja onde for, de qualquer maneira, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, estou aqui para te servir. Se é em cima do altar, se é embaixo do altar, não importa, porque o altar não é mais santo do que embaixo. A igreja, ela é santificada. Nós temos que entender isso, esperar em Deus, confiar no Senhor. E nós lutamos, parece que as mesmas batalhas. Por quê? Porque em vez de a gente ter atitude pelo princípio da palavra de Deus, nós temos atitudes que a sociedade está tendo. Nós como igreja temos que influenciar, e nós estamos sendo influenciados. Nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a direção de Deus, ou seja, parece que nós estamos lutando na mesma batalha, aleluia. As pessoas, elas estão se desenvolvendo e se formando como as pessoas se formam lá fora. Hoje mesmo eu vi uma publicação no Facebook, pode ser velha, mas eu vi agora, estava lá assim: igreja evangélica monta um bar mesmo, não tem bebida alcoólica, mas tem forró para todo lado. Aí postaram lá um vídeo tal, e o cara dançando com a irmã e tal, aí veio para outra e tal, aí a repórter falou: é um entretenimento, né, gostoso. Aí eu não sei quem que é que faz parte desse negócio, falou assim: então, a gente vem para cá, a gente não tem o que fazer, então a gente vem para cá. Está amarrado mesmo, varão. Mas está acontecendo, pastor. Sabe, é um entretenimento que, sabe, as pessoas estão se moldando às coisas do mundo. Querido, nós não precisamos disso, nós temos o espírito de sabedoria. Nós não precisamos copiar o que o mundo está fazendo. Por quê, pastor? Porque se a gente está copiando o que o mundo faz, nós não somos sábios, nós não temos potencial em Deus, aleluia, nós somos fracos espiritualmente, nós limitamos a ação do Espírito Santo, dizemos: o Senhor não tem condição de nos dar uma criatividade. Não, em nome de Jesus, o Espírito Santo se move, aleluia, sobre a terra, aleluia, Ele toca no coração perverso, Ele muda a estrutura, Ele muda, Ele liberta, Ele restaura, Ele converte, Ele faz o homem mais forte cair no chão e chorar, porque Ele é Deus. Aí falaram assim: mas quando não tem o que fazer, eles vão para o bar gospel. Ou seja, querido, longe de mim julgar, mas eu acho que tem outras coisas com mais prioridades em fazer a vontade de Deus, em buscar o reino de Deus, em salvar os perdidos, em restaurar os aflitos. Então, isso me assusta. Não estou dizendo que eu sou contra, longe de mim, irmão, eu sou um pecador também, mas isso me assusta. Por quê? Porque é um tipo de entendimento que eu nunca vi Jesus nessa posição. Eu vi Jesus sim, libertando os cativos, curando os enfermos, restaurando os aflitos. E quando ele não tinha as coisas para fazer durante o dia, ele estava discipulando os seus 12, ele estava consolidando o reino, ele estava enviando pessoas. Quando o dia chegava, a noite, quer dizer, quando o dia acabava, a noite chegava, Jesus subiu ao monte para buscar o Pai, para buscar a Deus, para saber o que Deus tinha para ele no outro dia. Essa era o ministério de Jesus, aleluia. Ele andava assim com as pessoas, andava no meio dos pecadores, andava, porque ele veio para salvar os perdidos, aleluia. Mas, irmão, nós não temos que nos moldar nessas coisas, nós temos que estar no princípio da palavra de Deus, nós temos que ventilar essa atmosfera àqueles que estão lá fora. Nós olhamos ao redor e vemos que tudo o que esse mundo tem para nos oferecer
Parece que é muito bom, mas, querido, há um preço muito alto a se pagar. Nós precisamos ter muito cuidado nisso. Por quê, pastor? Porque é alto o preço. Aleluia. O inimigo lança situações, mas o preço é alto. Nós não podemos violar os princípios da palavra de Deus e depois a gente querer que Deus venha nos abençoar. A maturidade, ela nos faz a frutificarmos. Glória a Deus. Você pode até errar, você tem direito de errar. Quem disse que você não tem direito de errar? Todos nós temos direito de falhar, todos nós temos direito de errar. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas a gente quebrar os princípios e se moldar as coisas, porque a igreja de Corinto estava trazendo esse tipo de sentimento, sabe? Comparação, colocando palavras entre os irmãos. Não, sabe, Apolo, ministro, é assim, Paulo é assim, fulano é assim, disseminando isso. Não, sabe, aquele líder é melhor que aquele outro. Não, sabe, aquele pastor é melhor do que aquele outro. E começa a disseminar esse tipo de situações de discórdia. Aleluia. E começa a trazer uma certa situação no corpo de Cristo. E Paulo, quando percebeu essa situação, e ele trouxe essa palavra exortando, aleluia, aquela igreja, chamando a atenção daquelas pessoas e dizendo que não é assim não, que as coisas têm que caminhar. Nós nascemos em Cristo Jesus e nós morremos em Cristo Jesus, e essa obra é dele, tudo é por ele. A vontade de Deus é que a gente venha se desenvolver. Nós queremos os resultados espirituais de imediato. Muitas das vezes as pessoas vêm até os líderes, até os pastores, e acham que as pessoas, elas têm um pó mágico que joga na cabeça dessa criatura e que os problemas somem de uma vez. Elas acham que nós estamos aqui para agir dessa forma, querido. Não é assim. Aleluia. Você viveu anos num hábito errado, você viveu anos numa condição errada, e você precisa também se moldar a um tempo para se purificar, para ter a condição de Deus. Deus vai te orientar passo a passo, mas você tem que crescer na graça e no conhecimento. Uma vez o nosso apóstolo, ele usou esse termo, esse exemplo, quer dizer, lá na igrejinha, eu gravei, guardei, que nós como cristãos, nós somos, quando chegamos à igreja, nós somos aquelas pessoas que trazemos sujeiras à nossa vida. E ele deu o exemplo de como uma garrafa, que tem uma água suja, e você coloca aquela mangueira, e você liga aquela mangueira, e quando você abre a mangueira, a água já faz assim. É assim? É, irmão? Não é, irmão. Quando você abre a mangueira, você vê que aquela água bate lá embaixo e começa a movimentar, e começa a sair água suja, e movimenta água limpa, movimenta água suja, e vai jogando água suja, vai jogando água suja. Quando você vê um tempo, a água está totalmente limpa. Assim é a nossa vida. Quando nós nos colocamos a buscar a Deus, as coisas vão saindo, vão sendo jogado fora aquilo que não presta, vai sendo jogado fora aquilo que não condiz com a palavra de Deus, e a gente vai recebendo a purificação de Deus, a purificação pelo sangue, a purificação pela presença do Espírito Santo. Nós vamos nos desenvolvendo. Mas as pessoas querem as coisas rápidas, querem as coisas espirituais rápidas. Jesus, ele ficou praticamente no anonimato 18 anos. Jesus, com 12 anos, foi visto pela última vez, e depois ninguém viu mais Jesus. Livro nenhum conta mais sobre ele, ninguém sabe notícia de Jesus. E Jesus aparece quando João Batista está pregando ali no deserto, e ele está dizendo: olha, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E está pregando o texto bíblico, e está dizendo: ele vai vir. Quando ele olha no horizonte, ele vê uma pessoa se movimentando, ele diz: está chegando, é esse em que eu estou falando. Jesus aparece com 30 anos. Com 30 anos, ele começa a implantar o reino de Deus, separa os seus 12, separa os seus discípulos e começa a ministrar, começa a visitar, começa a curar, começa a manifestar a glória de Deus, que a Bíblia diz que não tem livro que contém os milagres que Jesus fez, não tem livro que suporta o que Jesus fez nessa terra. Foi algumas coisas que colocaram, mas se fosse colocar tudo não caberia.
E ele então 3 anos demorou para formar ali aquela situação. E ele foi à ascensão. Então, amado, nós precisamos entender que as coisas vão acontecer na nossa vida à medida que nós crescermos. Glória a Deus. Fala assim: eu preciso me desenvolver cada dia mais. Como é difícil para muitos cristãos se dedicar ao tempo de longo prazo. Como é difícil, irmão, as pessoas elas se colocarem a trabalhar para Jesus a um tempo longo. Sabe? As pessoas elas querem o superficial e elas vão até um certo ponto e fala assim: eu não posso me dar muito, eu não posso me comprometer com as coisas, eu não posso me permitir essa situação, me envolver dessa forma. Então, como é difícil as pessoas se dedicar-se a Deus a longo prazo. Ela faz assim: eu só faço isso e pronto, chega. Não, irmão, mas Deus precisa de você nisso. Não dá para mim fazer mais. Você precisa a se desenvolver de tal forma a dizer: Senhor, a minha vida é tua. Porque um dia você vai ser tomado dessa terra. E os anos da sua vida aqui é muito curto, em vista daquilo que Deus tem preparado para você. Se nós nos envergonharmos de Jesus nessa terra, a palavra do Senhor diz que Ele vai se envergonhar de nós também diante de Deus. Se nós não nos doarmos, nós negarmos a Cristo, negarmos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que a gente tenha carro bom, que a gente tenha uma roupa boa, que a gente sobe no púlpito para pregar, que a gente tenha uma boa gravata, que a gente tenha uma boa conta bancária, que eu tenha uma boa influência. Não é isso que Jesus quer da nossa vida, simplesmente. O que mais Jesus quer da nossa vida, aleluia, é que a gente venha dar testemunho da glória de Deus, que as nossas sementes sejam lançadas e que vidas sejam transformadas. Por quê, pastor? Porque cada alma salva, há um galardão que Deus traz sobre a tua vida, aleluia, em nome de Jesus. Deus quer te ver romper, Deus quer te ver crescer, amadurecer, frutificar. O nosso ambiente pode dificultar também o nosso crescimento. As influências do mundo, as influências ímpias. Quantas pessoas eu vi aqui da nossa igreja, pessoas abençoadíssimas, e deixou que uma influência ímpia entrasse no seu caminho, entrasse no seu conhecimento e mudasse aquilo que Deus tinha feito. Querido, o ambiente, aleluia, você precisa entender que nós estamos ali plantados para sermos luz. Você está sendo colocado ali para ser o sal da terra, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas perdendo a bênção de Deus, porque o ambiente onde essas pessoas estão vivendo, estão influenciando a mente, estão influenciando o comportamento, aleluia, estão influenciando o caráter, aleluia, estão deixando de ver a glória de Deus, se esconde. São aqueles crentes 007 que se esconde: não, eu não sou crente, eu sou na igreja, eu sou crente, sou na célula aqui. Não, as pessoas não podem viver assim. Deus não nos chamou para a gente se ocultar dessa forma. Nós temos que influenciar essas vidas, nós temos que abrir a nossa boca e declarar. Eu já contei isso aqui quando entrei na base. Eu não entrei na igreja, não era de igreja. Eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, fazia tudo errado. E aí depois de 2 anos que eu me converti a Jesus, um chefe meu do setor onde eu trabalhava, o senhor Luiz, nunca vou esquecer, quando eu me converti, que eu cheguei e falei: olha, conheci a Cristo, fui para a igreja, ele veio e me bateu no meu ombro e disse assim: glória a Deus. Eu falei: por que glória a Deus? Não, porque eu sou pastor. Eu falei: o senhor é o quê? Pastor, mas eu nunca vi o senhor falar de Jesus para ninguém. Eu nunca vi o senhor falar nada de Jesus aqui. Em 2 anos é possível que eu sou surdo. Não, sabe o que é? É que você sabe, né?
Sei, já entendi. Eu sei como que é as coisas. As pessoas, elas se ocultam e elas vão dançando conforme a chuva. Não, irmão. A palavra do Senhor diz: ainda que venha dificuldade sobre a tua vida, se você for perseguido, o amor a Cristo, não se preocupe, porque o Senhor te dará 100 vezes mais em vitória. Mas o ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente convive, não pode nos influenciarmos as coisas erradas. Você não pode ser diferente lá fora. Vai chegar o final de ano, vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo. Você vai pular um dia, você vai jogar semente de romão para trás, você vai guardar caroço de não sei do que na sua carteira. O que você vai fazer? Em nome de Jesus, como você vai tratar aquelas pessoas diante daquela festa? Você tem que ser diferencial. Você tem que estar lá e falar: nós vamos fazer uma oração, porque esse ano de 2018 Deus vai mudar. Ainda que todo mundo fala, fica só você na mesa, então eu fico. Pode deixar que eu fico. Mas a gente não pode permitir que essas coisas venham contra a nossa vida e nos influenciarmos a perdermos a nossa maturidade. Aleluia. Mesmo depois de convertido, essas pessoas continuam operando sobre influência e filosofias das coisas do mundo. Não é normal. Não é normal homem com homem, não é normal mulher com mulher, não é normal. Não é normal crente beber, não é normal crente fumar, não é normal crente mentir, não é normal crente se prostituir, não é normal crente mexer com a mulher dos outros, não é normal crente cobiçar as coisas do próximo, não é normal. Não é normal o crente falar mal do irmão, não é normal a pessoa arrumar um buraco para enfiar outra, para sepultar, não é normal, isso não é normal. Nós temos que ter a identidade, a posição que Deus tem na nossa vida. Não nos colocarmos sob essa filosofia e sob essa condição, porque o mundo caminha. Pastor, mas talvez as pessoas vão se afastar de mim. Irmão, você não pode tomar conta da vida de ninguém. Você tem que falar de Deus, porque quem muda é Jesus, quem muda é o Espírito Santo. Se as pessoas querem transformação, bem. Se não quer, esse peso não vai cair sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz: abre a tua boca e fala, abre a tua boca e prega, abre a tua boca e ensine, porque o sangue dessa pessoa não será cobrado da tua vida, mas quando você abrir a tua boca e falar, em ensinar, em tentar ajudar, em tentar acolher, e essa pessoa não quer, Deus não vai te cobrar. Agora, não se dar uma situação para as pessoas se sentirem agradáveis. Não, irmão. Pode só um pouquinho, ó, você vai lá. Então, ó, se você for mentir, mas mente 1 minuto só. Só 1 minuto. Tá bom, pastor. É só dessa vez. Não, tudo bem, não tem problema não. É só dessa vez? É só dessa vez. Então tá bom. Não, mas sabe o que é? É que depois tem que blindar lá e tomar. É só um biquinho. Não, só um biquinho pode. Só um biquinho pode. Tá na hora que você for dar o biquinho, você filma para mim ver. Então tá bom. Não. Eu não vou me deixar ser levado a essas situações. Irmãos, quantas influências cristãs impróprias estão sendo expostas? Chega a ser irônico e triste isso. O que, pastor? As pessoas que estão dentro da igreja se permitirem a se deixarem serem moldadas assim. Não. Deus não aceita divórcio, a não seja por morte ou por adultério. Não, mas a modernidade, pastor, não tem modernidade. A palavra do Senhor diz que ela é e sempre será. Então, querido, chega a ser até triste isso. Sabe, a gente vê situações acontecendo. Não, mas hoje pode trocar de mulher. Pode, porque se você não está se dando bem com aquela pessoa, você não é obrigado a viver com ela. Mas quem disse isso? Não, você acha que Jesus vai querer essa prova na tua vida? Ué, se você
Se você casou sem entendimento da palavra, é uma coisa. Mas se você está dentro da igreja, se você conhece a Jesus, e você se coloca debaixo dessa condição, você vai ter que pagar até o fim. Por quê, pastor? Porque você conhece. Você sabe que esse tipo de relacionamento não agrada a Deus. Você sabe que eu não posso conviver com jugo desigual. Uma vez uma pessoa chegou até mim e disse assim: pastor, ora porque, sabe, queria tanto que essa pessoa voltasse para mim, e não sei o que e tal. Eu falei: tá bom, irmão, vamos orar. Aí estava orando, daqui a pouco passou uns 15 dias, ela chegou no final do culto, falei: glória a Deus, voltou, chegou para casa. Não, pastor, ora agora para essa pessoa ir embora, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Aí vai, quer, não quer, aí caiu a ficha na minha cabeça. Eu falei: peraí, me diz uma coisa, peraí. Você é casada, você não é casada, você está como a sua vida? Não, é uma pessoa aí, e tal, não sei o que. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu falei: então peraí, eu não sabia dessa história. Então, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Foi embora? Foi, então glória a Deus. Não fica se colocando debaixo de jugo desigual. Por quê? Porque eu conheci casamentos de pessoas que chegaram até mim e falaram assim: pastor, eu apanho todo dia. E eu casei, Deus disse que não era para me casar. E eu estou sofrendo, e eu sei que eu tenho que pagar esse preço, porque eu não ouvi a Deus e as pessoas estão sofrendo. E elas não podem, nem devem culpar a Deus, porque Deus não tem culpa disso. Aleluia. Nós temos que ter maturidade, nós temos que avaliar, nós temos que crescer, nós não temos que nos moldarmos às coisas do mundo. Há uma pessoa aqui na igreja, não vou falar nome, por falta de ética, mas um dia eu estava dentro do carro ali com a minha esposa, e aí o casalzinho passou e uma missionária, e começou: essa é a mulher que Deus tem para a tua vida, varão. E papai, ela mesmo. E eu estava lá, e eu, a pastora Cíntia, quietinho dentro do vidro, falei: Jesus. E tal, e não sei o que. Aí, esse casal estava até namorando. Aí passou, teve uma contenda, brigaram, se separaram. Aí entrou outra pessoa. Essa pessoa é casada hoje, muito bem casada. Eu falei assim: Deus, Ele não vai escolher mulher e homem para ninguém. É você que escolhe. Se é de Deus, se não é de Deus. Se está dentro da palavra, se não está. Se essa pessoa que você quer ser sócio seu, se é de Deus, se não é de Deus. Se concorda com a tua fé ou não. Porque você fala assim: não, mas eu vou me amigar com ele, vou ter uma sociedade com ele. Aí quando você vai dividir os lucros da empresa, você fala assim: nós precisamos dizimar. Não, dizimar o teu, o meu não. O meu vai para a boate, o meu vai para essas coisas. Não, aqui é eu. Não, mas não é assim. Deus vai honrar a sua parte, a minha é minha. Aí fica aquela enrosco, aquela situação. Fala: meu Deus, que luta é essa? E ora, e pede para fazer campanha, e pede para orar, e a gente fica: puxa vida, Deus. Aí o Senhor fala: pois bem, a gente precisa crescer e ter maturidade para darmos frutos. Por isso que tem muitas pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento da Bíblia. Tem muitas pessoas que estão perdendo a manifestação de Deus, pessoas que discutem o conhecimento e não sabem nem o que está falando, porque não lê Bíblia, não sabe nem onde está João 3,16, não sabe nem o que está falando, porque João 3,16, não sabe nem o que está dizendo em Salmo 23, versículo 1, e as pessoas discutem situações e nem conhecem Bíblia, e nem sabem a profundidade das coisas de Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento. Deus quer te formar, Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar num alto nível, Deus quer honrar o nome dEle na tua vida. Deus não quer uma igreja rasa, uma igreja obesa. Deus quer não estou falando igreja Aliança da Paz, eu estou falando igreja você e eu, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos a igreja viva, nós somos o tabernáculo vivo. Essa é a nossa responsabilidade, de nos amadurecermos, querido, e trazer, aleluia, luz àquelas pessoas que nos rodeiam, em nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver o brilho de Jesus na tua face. Não como simplesmente um amigo, uma amizade, uma pessoa que me dá uma influência gostosa, uma pessoa que me traz uma paz interior. Não, tem que te ver como um homem, uma mulher de Deus, uma voz profética. Aleluia. Por quê, pastor? Porque você está crescendo, você está amadurecendo, você está se desenvolvendo, você está se permitindo a viver a plenitude da glória de Deus. Hoje, eu digo no geral,
pessoas olham para ministério, as pessoas olham para o reino de Deus, e as pessoas, elas viram as costas, elas saem, como diz, né? Vou sair pela tangência. Hoje a gente vê as pessoas muito menos compromissadas. Hoje é difícil você ouvir uma pessoa que chega e diz assim: Deus, me faz ser um líder, Senhor, me faz ser um pastor, me faz ser, Senhor, um evangelista, Senhor, eu quero ser um homem grande, uma mulher grande nas tuas mãos, Senhor, eu estou aqui com um propósito. O Senhor não me tirou das drogas, o Senhor não me tirou do mundo do crime, o Senhor não salvou minha vida à toa, para me simplesmente ver as coisas passarem, mas eu quero, usa a minha vida, Senhor, eu pago o que for ter que pagar, mas usa a minha vida, me levanta, me unge, usa-me, Senhor. Porque o inimigo reverteu a situação. Quanto mais longe eu ficar desse comprometimento, melhor para mim. Isso é um engano muito grande. Porque quanto mais você se afastar das coisas de Deus, menos maturidade você vai ter, e você nunca vai chegar à estatura de varão perfeito. Então, querido, nós estamos crescendo em Jesus, nós estamos nos desenvolvendo em Cristo Jesus. Aleluia. Você está se permitindo isso? Ou você simplesmente quer que as coisas aconteçam e mais nada na tua vida? A minha parte, pastor, é vir aqui simplesmente olhar e receber mais nada. Não é isso. Deus não te chamou para isso. Deus não te amou para isso. Aleluia. A palavra do Senhor diz que as pedras vão clamar. Se a gente não abrir a nossa boca, as pedras vão falar. A maior vontade dos anjos é pregar a palavra de Deus. Deus falou assim: não, essa honra não dou a vocês, eu dou aos meus filhos que estão lá. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Você falar de Deus é uma honra. Eu até brinquei hoje, embora meu time foi campeão ontem, mas eu falei para o pastor: isso não me traz nada, não me acrescenta nada, isso não muda nada na minha vida. Agora não, falar de Deus, exaltar o meu Deus, orar pelas pessoas, chorar junto com as pessoas, trazer o reino de Deus, isso acrescenta na minha vida. Nós estamos, sabe, focado em muitas dessas situações e preocupado com muitas coisas lá. E o Senhor está dizendo: não, vamos nos levantarmos, vamos começar a dar fruto, vamos amadurecer. Chega de ser menino na igreja, chega de ser menina na igreja, chega de dar trabalho para o teu líder, chega de ficar colocando aquele babador em você, toda semana a mesma baba, e nunca vai, mas o dentinho que está nascendo dele, pastor, então nasce logo esse dente abençoado, em nome de Jesus, e começa a mastigar logo. Até quando esse dente vai ficar para crescer? Mas é baba, e no mês que vem baba de novo, e aí põe o babador de novo, aí põe o babador, chega de babar, irmão. Agora o Senhor quer te dar coisa forte, agora o Senhor quer te levantar com autoridade. Aleluia. Você tem que aceitar, você é uma voz profética no deserto, você é uma voz profética onde você está, irmão. Você é a boca de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Eu sei que tem criança que dá trabalho para danar. Desculpa a palavra, danar não, chuchu. Mas chega uma hora que ela aprende. Chega uma hora que ela amadurece. Ela entende que colocar o dedo ali não dá. Que nem a minha filha Manu. Irmão, toda vez que eu chegava na igreja, aí vinha uma irmã: ai pastor, sua filha mordeu fulana. Falei: mordeu aonde? Mordeu lá na escolinha. Aí vai eu lá, e a menina está lá no canto, com o braço assim. E eu com a minha cara lá no chão, né, irmão? Falei: meu Deus do céu. E aí tal, aquilo vinha em mim, falei: não é possível. Chegava: Manoel, você não pode morder os outros, e não sei o que, mas ela olhava para mim com aquela cara, e vinha de novo. Aí vinha na outra semana, aí vinha outra professora, outra tia: pastor, agora arrancou metade do braço. Falei: não é possível, Deus, que essa menina vai ficar mordendo todo mundo. Aí vai mordendo aqui, morde lá, morde daqui, morde lá, e morde. Eu falei: Jesus, já ungi, já orei, fiz campanha, ungi os dentes dela. Falei: essa aqui vai morder nada mais. Aí um dia uma irmã muito sábia falou assim: pastor, eu posso falar algo para o senhor? Falei: pode, irmã. Sabe o que é? É que a minha filha, meu filho, não sei, também passou por o mesmo problema. Eu falei: tá, mas aí tem saída? Tem, acho que tem. Falei: como que foi?
Ah, foi assim, ó. Um dia ele mordeu uma pessoa e eu peguei e mordi ele. Mas mordeu mesmo, mas assim, só mordeu de boquinha, né? Não mordi mesmo, mordi com força. Irmão, eu falei, ah, é? Então tá bom. Aí cheguei um dia aqui, ela tava, uma criança chorando, a irmã me veio uma indignação. Aí eu catei o braço dela e taquei o dente. Mordi ela. Irmão, ficou meus 32 dentes aqui, ó. Ela furou, irmão, de verdade. Ó, acho que demorou umas 4 horas ou mais para sair os buraquinhos. Eu falei, doeu? Doeu. Falei, assim que os irmãozinhos lá, as crianças sentem quando você morde, Emanuel. Você está entendendo, Emanuel? Oh, doeu, doeu. Irmão, diante de Deus, Deus pode matar nesse altar. Nunca mais ela mordeu ninguém. Vou agradecer essa irmã, até hoje estou agradecendo. Mas por quê? Porque a gente tem medo de ensinar, temos medo de confrontar, temos medo de impor situações. Em nome de Jesus, Deus te levantou para dar frutos. Deus te levantou para ser luz do mundo e sal da terra. Então, amado, você está crescendo em Jesus? Você está se desenvolvendo? Ou você está mordendo os outros dentro da igreja? Porque se você estiver mordendo, nós vamos te morder também. E vou falar que a nossa mordida vai doer, irmão. Por quê, pastor? Porque através do confronto é que as pessoas entendem. Então nós não podemos aceitar esse tipo de situações. Se nós estamos crescendo semelhante a Jesus a cada dia, então nós estamos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Fala assim, Senhor, eu quero crescer a cada dia. Fala, Senhor, me traz essa maturidade na minha vida, Senhor, porque eu vou me tornar cada dia mais vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Fica de pé, irmãos.